Alô, boa tarde, está no ar o Espaço Esportivo desta quinta-feira. A partir de agora a gente começa a repercutir a final da Copa do Brasil ontem à noite no Couto Pereira. O Coritiba venceu, aliás o Coritiba venceu o Vasco 2 vezes em 4 dias, mas o campeão da Copa do Brasil foi o time carioca. O time Coxa Branca jogou bem, tanto que venceu 3-2, mas na minha opinião tudo começou muito mal com a escalação de Marcos Paulo no lugar do Anderson Aquino, com o Leonardo no banco de reservas. Tanto que, depois que o Leonardo entrou, gol 1 minuto depois, enfim, vamos comentar tudo isso. Hoje aqui no Espaço Esportivo também tem o Atlético, o Paraná, enfim. Tem gols também, ontem a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro, séries A e B. Fala, Cláudio Reus, e aí? Olha, After Day. E torcida Coxa Branca, eu estou com um sentimento assim, misto de angústia e revolta também, e satisfação de ver uma torcida tão maravilhosa, tão linda fazer o espetáculo que fez. E revolta pela atuação desse árbitro. Olha, quando se joga com um time do eixo Rio-São Paulo, o eixo do mal, nós temos que pedir árbitro de fora do Brasil. Porque qualquer árbitro brasileiro que vai apitar contra um time do eixo do mal, eles vão puxar para times cariocas e paulistas com certeza, porque é lá que se faz a escala, é lá que paga, é lá que fazem tudo para os árbitros. E tem que acabar com isso. O pênalti em cima do Leonardo foi um absurdo, vergonhoso. Caso fosse ao contrário, ele marcaria o pênalti a favor do Vasco, o Vasco seria campeão do mesmo jeito. Então é complicado, infelizmente. Porque aí, não só o pênalti, mas também aquelas faltinhas no meio de campo, minando, Fernando Praz apitando o jogo. Olha, ridículo. Próximo jogo, decisão contra o eixo do mal, traga um árbitro argentino, pelo amor de Deus. Fala, Sandro, e aí? Uma derrota em 4 atos, né? Uma derrota, o Coritiba perdeu o título em 4 atos. A escalação do Marcos Paulo, queimando uma alteração, que poderia ter sido do Geraldo no final do jogo. A falha coletiva completa do Coritiba no primeiro gol do Vasco. A falha individual do Edson Bastos. E o pênalti não marcado pelo Salve Espino. Agora é o seguinte, torcedor não só do Coritiba, o torcedor do Atlético, o torcedor do Paraná, o torcedor do Figueirense, o torcedor do Avaí, o torcedor do Galo, o torcedor do Cruzeiro, do Bahia, dos demais times da Série A, eu falo para você que está em casa, comece a analisar o Campeonato Brasileiro, rodada após rodada. Vai ter um erro para o Flamengo, um erro para o Fluminense, um erro para o Botafogo, um erro para o Vasco, um erro para o Corinthians, um erro para o Palmeiras, e quem rouba? É o gaúcho que rouba, é o paranaense que rouba, é o paulista que rouba, todos eles, como falou o Cláudio, roubam. Mas não é porque é o seguinte, sabe quanto é que o árbitro leva por mês, um árbitro de ponta? Pelo menos 15 mil. Você acha que ele vai ficar na geladeira por causa de uma marcação correta contra o time do eixo do mal, como diz? Não vai, ele não vai abrir mão de 15 mil se ficar na geladeira. Então é isso que acontece. Fiscalize, torcedor, fiscalize. Não é choro de A, B ou C. Comece a fiscalizar que você vai começar a ver esses equívocos que a gente sempre fala. Legal, então é o seguinte, hoje tem o sorteio da bola, ou melhor, das bolas oficiais da Copa do Brasil, para você que participar aqui do nosso mural. E aí, Marcelo Oliveira errou na escalação do Coritiba ontem ao escalar Marcos Paulo como titular? Mande mensagens aí para o nosso mural. Vamos lá então conferindo toda a festa de ontem à noite no Couto Pereira. A torcida compareceu, novamente deu um show. Infelizmente, o resultado não foi aquele esperado. Mas aí a parte de fora, aí é a Mauá. Né? Olha só. Não, o estádio praticamente tomado, só um cantinho ali nas cadeiras da Mauá, onde o Coritiba sai no vestiário que tinha espaço. Mas mesmo assim é uma festa. E esse público estava compactado, ele estava assim, não tinha espaço nem para você transitar entre uma arquibancada e outra. Então um público maravilhoso. As cadeiras estavam complicadas. Coxas Brancas muito participativo da festa, e a torcida fez a festa. O time correspondeu em partes. E a torcida do Vasco também veio dando um bom número. E o Ordeiro, né? Eu acho que não teve nenhum problema. O pessoal depois fez a festa. Aí homenagem ao Cleiton. Que teve uma lesão grave, né? Só volta jogando que azar do Cleiton também, hein? E aí o Vasco da Gama, olha só, esse bandeirão é um show também, né, Cláudio? Esse bandeirão ele vem, é uma camisa, na verdade, né? Vem desde os tempos do título da segunda divisão com o Renner Simões. E aí o jogo, né? Grande defesa do Praz aí, né? Primeira oportunidade do Coritiba. Acho que essa bola é fora, mas mesmo assim ele foi bem.
E aí o primeiro grande erro, né? Tava na cara, jogadinha manjada da equipe do Vasco, né? O Éder Luiz caindo ali pela direita, o cruzamento na área, sem marcação, de novo, Alexandre. Não, e aqui mostra já todo mundo chegando, correndo, mas foi um contra-ataque muito rápido, a marcação toda desordenada, né? Enfim, um erro coletivo, né? E o chute na pequena área do meio do gol. E esse lance aí? Cara, esse eu acho também que não foi falta do Bill, tá? Pois é. Eu acho que é uma disputa de bola, porque o Bill tá jogando o corpo por cima do zagueiro e o zagueiro vai ter que buscar um ponto de equilíbrio. Se ele optou por dar falta do Bill, ele poderia ter optado por dar pênalti também. Também, não, segura aqui. Não, tudo bem, mas é aí que eu digo, eu acho que não foi nada. Nem falta do Bill, nem falta do zagueiro. E aí foi o gol de empate do Leonardo. O Bill, 1 minuto depois da entrada do Leonardo. E essa bola não ia entrar, então gol do Bill mesmo. Gol do Bill. Gol do Bill. E o Coritiba, até o final do primeiro tempo, foi superior, né? Aí 44 minutos, o gol do Davi, no rebote do Fernando Praz. Aí ferveu de vez o Couto Pereira, né? Aí fomos pro intervalo e imaginava... O Davi foi inteligente também, ó, porque ele não cabeceou essa bola, ele deixou a bola passar pro Rafinha. Ele deve ter ouvido o Rafinha pedir a bola. Porque ele sai da jogada, né? Ele sente que tem um companheiro atrás que ia finalizar melhor que ele. E acabou saindo do gol. Aí, olha essa jogada aí. Aí o segundo tempo, né? Uma bola perdida, uma bola vadia, como diz. Não, uma bola que sem pretensão. Ele falhou. Uma bola sem pretensão nenhuma no chutão do Fernando. E que aí a zaga também falhou, né? Vamos falar a verdade. Não, mas enfim, a zaga falhou. Mas a falha maior foi do Edson, né? Essa bola defensável. Não criticando, não só dizendo que o Edson é o único culpado. É um golaço, né? William, que golaço, hein? Ganhou o carro, o William, merecido. Sabe, isso é uma bobagem pegar, porque a bola vai sair com o Vasco. Mas o Fernando fez isso o jogo inteiro. Ele tomou amarelo. Ele tomou amarelo, sim. No final, né? Mas é o seguinte, isso aí que o jogador faz é ruim pra ele. Pra tomar um amarelo, o jogador que fez o gol. Porque a bola quem vai sair é o Vasco, não adianta. Mas isso é que eu digo, a diferença do eixo do mal contra fora do eixo do mal. Porque se é o goleiro do Coritiba que faz isso, é na hora. É expulso. É na hora. E o recebedor de cartão amarelo, não tenho dúvida disso. E o pênalti? Aí foi vergonhoso. Aí não tem o que falar. Olha só, olha o braço do zagueiro. Não, e olha embaixo. Olha embaixo. Olha embaixo. Que é isso? Ele trava embaixo e puxa em cima. Pra cadeia. Aí a bola que o Bill... Não, e é engraçado, né? A favor do Vasco, todos. Agora, pênalti em favor do adversário nunca. A torcida está de parabéns. Eu tenho que pedir desculpa para ela que não deu. Mas no decorrer do Campeonato Brasileiro, a gente vai dar muita alegria para essa torcida ainda. A torcida é um diferencial enorme para nós. Queríamos o título, fizemos de tudo, buscamos. Felizmente não deu, mas acho que a torcida está de parabéns e tenho certeza que nesse brasileiro aí eles têm muita alegria para dar para nós e nós para eles. Tentou, finalzinho até meio que não é nosso jogo, a bola era, nosso time tentou, mas felizmente não conseguiu. Cara, foi um jogo fácil. A equipe do Coritiba valorizou pra caramba a nossa conquista aí. Foi um jogo difícil, um jogo de muita pegada, foi um jogo que o torcedor gostou de assistir, né? Foi digno de uma final. Desequilibrou o nosso time de uma outra forma, que nós não esperávamos. E aí no segundo tempo a gente conseguiu rearrumar e jogar. Mas mesmo assim, quando a gente conseguiu o empate, eles voltaram na frente do placar. E foi um jogo muito nervoso. Muito nervoso. Eu acho que das duas partes, mas ao mesmo tempo muito obrigado, muito leal e digno de uma final, com 5 gols. Crispim, mas para se fazer justiça, em detrimento de tudo que aconteceu, do erro da arbitragem e os problemas que a Coritiba teve individuais e coletivos, o Ricardo Gomes pegou um time que na Copa Rio dava indícios que ia lutar para não cair no Campeonato Estadual
E com duas contratações que apareceram ali, o Alexandro e o Diego Souza transformou o Vasco de um amontoado na mão do PC Guzmão em um time que acabou conquistando a Copa do Brasil. Tem méritos o Ricardo Gomes nesse trabalho, tem sim méritos o Vasco da Gama, é verdade. Não se pode também tirar o mérito de um campeão, né? Porque assim é também desmerecer o teu adversário. Então, o Vasco foi campeão, merecido também. Teve no Ricardo Gomes o grande almirante nessa conquista e vida que segue para os vascaínos e para o Coritiba. Não teria nada disso estava acontecendo se ele marcasse aquele pênalti. Claro. Aquele pênalti em cima do Leonardo. Mas isso é outra situação. Isso é outra situação, Cláudio. Isso é outra situação. Fica contando a vitória. Não é contando, mas tu tem que reconhecer. Porque é o seguinte, senão você vai perder para ninguém. Também não foi tão medíocre como era um tempo atrás. Mas o Coritiba é infinitamente superior ao Vasco. Sim, provando isso nos confrontos. Provou. E aí só não fomos campeões porque o árbitro não nos deu o pênalti perfeito. E talvez também porque o Marcelo Oliveira deu uma inventada. Eu acho que 99,9% da torcida do Coritiba não escalaria o Marcos Paulo para entrar jogando como titular. Escalaria Leonardo. Mas o Marcelo Oliveira escalou e depois do jogo tentou explicar. Não, de forma alguma não arrependo das decisões tomadas, porque elas são tomadas de forma bem tranquila, bem consciente. Era uma estratégia e naquele momento, não tendo o Aquino que participa da marcação, o Marcos Paulo faria aquele papel e ainda chegaria na frente. Nós levamos o gol, o interessante é isso. Mesmo tendo essa proteção, mesmo atacando muito o adversário, na primeira bola que o Vasco foi, ele fez o gol. Depois daquele lance, achei que desorganizou um pouquinho, aí nós corrigimos com o atacante e era necessário, porque se não levássemos gol, nós precisávamos de 2 gols, e a partir dali nós precisávamos de 3. Então, se tinha que ser tomada alguma providência, a gente tomou, o time reagiu bem, e continuou fazendo aquilo que estava fazendo nos primeiros 10 minutos, marcando, atacando bastante, pressionando, e o Vasco jogando no contra-ataque como era a sua proposta. Confronto de um time experiente, de tradição, bem armado, com o Coritiba que lutou muito e que criou várias situações, e poderia ser diferente, mas tem que reconhecer o mérito do adversário. Poderia ser diferente, disse bem. Deveria, né? O Marcelo Oliveira. O Pedro está dizendo aqui, Marcelo Oliveira mais uma vez jogou com medo, entrou com o time errado. O Roberto, e aí, vai falar das bobagens que a torcida do Coritiba fez? Pilhas, pedras e até uma xícara arremessada no pessoal do Vasco? Claro que a gente vai falar, Roberto, da mesma maneira que tem chupeta, da mesma maneira que tem bandido na torcida do Coritiba, tem na torcida do Atlético, do Paraná, do Corinthians. Gente ruim tem em todo lugar, às vezes até no ambiente de trabalho. Verdade. Então, claro que a gente vai falar e reprovar essa atitude de alguns, né, que na comemoração do Vasco arremessaram alguns objetos lá no gramado, colocando em risco até a entidade. Daqui a pouco o Coritiba é punido de novo. Eu acho que deveria ter sido feito a mesma situação que foi na Arena, né? Pelo menos tirar aquele pessoal dali, do pódio. Até porque tem testemunho também que o Leandro do Vasco deu uma provocada na galera, né? E teve um cara também do Vasco da delegação, mostrou a camisa, a bandeira ali para a torcida do Coritiba, só que não justifica, Não justifica. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o cara está extravasando que foi campeão. Faz como foi feito na Arena. Tira a torcida que perdeu, né? E depois você começa a festa do campeão. É isso que deveria ter sido feito. Mas, enfim, bandido... Uma coisa que parece bem claro é o seguinte: o cara que é bandido, o cara que vai lá para fazer isso, ele tem que ser identificado e punido. Com certeza. Punido. Lugar de bandido é na cadeia, lugar de contraventor é na justiça. Então, não é torcedor coxa branca. Então, é só identificar e punir. Pronto. Adrian, com certeza, né, o Coritiba vai reclamar da arbitragem, mas o juizão foi muito bem. Tá tirando uma onda, né? Parabéns. Vamos ver o lance aí. Vamos ver o lance aí separado do pênalti absurdo não marcado em cima do Eu Leonardo. acho que esse lance comprometeu toda a arbitragem. Olha só. Ele teria ido bem se tivesse marcado esse pênalti. Olha o braço esquerdo do zagueiro do Vasco. É pênalti. E
sabe? Uma cara deslavada ainda. É, cara de pau. Olha só, olha só. Pô, deu uma gravata ali praticamente. O atacante daí vai dizer que o atacante forçou a passagem, mas ele vai forçar, mas ele vai forçar, ele tem que fazer o gol, ele tem que passar, as áreas do zagueiro que vai fazer. Vai tentar segurar, vai fazer a falta. Ó lá, tabelou, tem a preferência da jogada. Só o braço. Se fosse na Fórmula 1, o cara ia ser punido, porque ele tinha mais de metade do carro na frente. Se fosse ao contrário, se fosse ao favor do Vasco, marca da cal. Pênalti, o Vasco seria campeão do mesmo jeito. Quantas vezes você já ouviu falar que São Januário eles dão pênalti fora da área e dão pênalti de espirro? Então, e aí vem um árbitro safado desse, vagabundo, aprontar no Couto Pereira. É revoltante isso. Não, e a revolta é da seguinte maneira. Da mesma maneira que nós ficamos revoltados na Libertadores de 2005, quando o São Paulo, usando de uma artimanha política, levou a primeira partida da decisão para Porto Alegre. Você entendeu? Então não estão defendendo, chorando por Curitiba. Não, a gente está chorando, a gente está irritado, revoltado, né? Mais uma vez com a arbitragem que prejudica um time aqui de Curitiba. O Paraná foi prejudicado quantas vezes em São Januário? Eurico Miranda invadiu o gramado, Paulo César de Oliveira não fez nada, né? Não deu nada para o Eurico. Invadiu e tudo mais. Não, e outra aqui, em 95 também, o Coritiba acabou dando uma de João sem braço ali naquela situação. Poderia ter o Couto Pereira sido cedido e acabou reformando. Começaram uma reforma na hora ali para dizer que não dava. Enfim, passou, a gente já esgotou esse assunto. Naquela ocasião, o presidente do Atlético era o Petralha e do Curitiba era o Giovanni Jonetti. Esse era o problema. Esse que era o problema. Esse também era um problema naquela ocasião. Se tivesse uma diretoria como se fosse hoje, burrice, cara. Burrice total. Isso é ruim. Não é, tá bom, o Atlético foi jogar em Porto Alegre, o Curitiba dando risada. Isso é ruim pro futebol do Paraná, cara. É como agora, o torcedor Atleta dando risada. Não, mas como torcedor, tem que dar risada mesmo. Mas ele não pode, ele tem que rir, do jogo, mas ele não pode aceitar uma atitude do Salve. E amanhã o prejudicado vai ser o Atlético. Tá na cara que vai. A gente já falou no passado brasileiro, aquele pênalti mandrake que o Ronaldo apitou. Não foi no brasileiro, foi na Copa do Brasil, sei lá, mas... Não, contra o Corinthians. Não foi no brasileiro, foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Atlético foi roubado lá em São Paulo. E foi roubado nas duas, aqui e lá. Então, o que eu falei? Torcedor de todos os clubes fora do eixo. Comece rodada após rodada, anotar no seu caderno aí quantos erros tem para os times de Rio e São Paulo. Vocês vão ver que eles vão ter 10 ou 15 pontos a mais devido a isso. O Vasco, quantos pênaltis? Não, só este ano. Aqui, eu vou falar uma coisa aqui, preste atenção, Fluminense está mal, o Éber apita, tá? Não, Você vai pitar 15 jogo do Fluminense. E esse pênalti aí que nós mostramos, que é o lance contundente do jogo, isso aí, claro que mudaria o título, mas no jogo, nos 90 minutos, esse Salvo Espíndola, ele foi covarde, ele foi tendencioso, ele marcava qualquer faltinha a favor do Vasco e não marcava a mesma situação a favor do Curitiba. E, sem contar que o Fernando apitou o jogo, o Fernando brincou com ele, o Fernando deu risada da cara dele, e ele deve ter encostado, o Fernando falou, faça a tua que eu faço a minha aqui, e estamos tudo certo. A Sabrina de Jacarezinho, vocês estão vendo coisa. Isso não foi pênalti, não. Tá, tudo bem. Não, tudo bem. Se ela acha que não foi pênalti, tudo bem. Eu respeito. Claro. Respeito. Mas foi. Então tá legal. A bola, Sandro. Daqui a pouquinho tem o sorteio da bola, hein? Deixa eu bater no sorteio da bola oficial da Copa do Brasil. E aí, vale autografar a bola ainda com vice-campeonato? Claro que vale. Esse grupo foi muito bom. O erro da escalação do Marcos Paulo, isso foi, todo mundo, a torcida do Curitiba não aceitou, mas o trabalho continua. Claro. O Curitiba tem um elenco forte, uma diretoria boa, um comando técnico bom. O Marcelo está aprendendo agora, errou, está aprendendo. Então vamos manter o Marcelo, a torcida que tem a paciência, que eu acho que a tendência é a gente fazer um campeonato brasileiro excelente. Eu acho que foi o doutor Macedo ontem, ao cumprimentar dirigentes do Vasco da Gama, parabenizou o Vasco pela conquista e disse assim, nos encontramos na Libertadores. Foi o doutor Macedo. Bacana. E o torcedor do Coritiba, o sócio hoje, ele tem que continuar, os 30 mil tem que continuar, não pode deixar cair. Porque isso, o brasileiro só está começando. Porque sabe qual é a verdade também? Assim, o torcedor que está em casa, foi ontem, o planejamento do Coritiba era de alcançar esse estágio que o Coritiba está em 2013. Entendeu? Então o Coritiba avançou 2 anos, seu planejamento de 5. Se continuar com o apoio do sócio, do torcedor, ano que vem vai chegar de novo.
depois vai chegar de novo e uma hora vai ganhar. O que não pode é ser esporádico. Chegar e daqui a 10 anos não chegar. Não, ele vai chegar, perdeu esse ano, vai chegar no que vem, e vai chegar depois, e depois, e depois. Tem que chegar. Tem que chegar. O Internacional, nos últimos 5 anos, ele ganhou 2 Libertadores, mas ele foi 3 vezes vice-campeão brasileiro. Então ele chegou. Tem que chegar. Exatamente. É isso que eu estava pensando, conversando com meus amigos ontem depois do jogo, é isso. Nós não podemos disputar títulos interessantes aí, assim, tão esporadicamente. 26 anos que nós decidimos o último título nacional. Nós temos que decidir, porque quando você chega na decisão, esse é o preço. Você vai ganhar ou você vai ser campeão, mas tem que chegar e levantar o título depois da consequência do jogo. O Cláudio está dizendo assim, ó, quando o Fernando fazia isso, jogando pelo Coritiba, ninguém reclamava. Mas aqui, ó, ninguém está reclamando com o Fernando, é do jogo, ele vai fazer o timba, ele é profissional, ele está defendendo o clube dele. Quem tem que fazer alguma coisa é o árbitro do jogo, você entendeu? Intervalo, enquanto isso você continua mandando as mensagens aí para o mural, valendo as bolas da Copa do Brasil, o sorteio é hoje, hein? Fique ligado, a gente volta em 1 minuto. Ó, a gente agradece pela participação da galera aqui no nosso mural. O José Carlos, o Wesley também dizendo que o árbitro foi legal, disse que não foi pênalti. O Marcelo, independente de resultado, parabéns ao Curitiba. Johan, mas o Curitiba, por mais que tenha perdido a Copa do Brasil, é time paranaense, que é o time paranaense que tem mais chances de chegar bem no Campeonato Brasileiro. Flávio. Vai falar das bobagens que o Cláudio está dizendo aí, colocando a culpa no juiz. Mas o juiz teve participação. Não, o juiz teve. Para mim foram 4 história atos. Diferente. Para mim foram 4 atos. Um foi do árbitro. A falha do nosso Edson Bastos. O erro coletivo na marcação do primeiro gol e a escalação equivocada do Marcos Paulo. Legal. Ontem a bola rolou pela Série A do Campeonato Brasileiro, conferindo aí. O Atlético foi derrotado pelo São Paulo, o Galo Mineiro, gol do Casemiro. É outro também que nada. 1-0 para o São Paulo. Cheio de marra. Mas que chute que ele deu, né? Pegou bem, hein? Olha ali. Não dá para pegar essa aí. E aí o jogo pela Série B, São Caetano e Ponte Preta, o Nunes fez 1-0. E parece que está meia luz de novo. Meia boca. Usaram um gerador lá. O jogo já tinha sido transferido na terça-feira, né? E o Endel marcando o gol de empate da Ponte Preta, 1-1, placar final. Conferindo então a classificação séries A e B do Campeonato Brasileiro. Conferindo lá. Olha aí, a Série A. O São Paulo agora é líder, né? 9 pontos. Corinthians e Palmeiras 7, Atlético Mineiro 6. Também com 6 pontos, Grêmio, Figueirense, Vasco e Fluminense. O Flamengo tem 5, com 10 pontos. Internacional. Não, com 4 Inter. 4 pontos. Santos, Botafogo, Ceará. O Coritiba é o 14º colocado, 3. Atlético de Goiás, 3. O América de Minas, também 3. A turma do rebaixamento, Cruzeiro, Bahia, 1 pontinho. Atlético e Avaí ainda não pontuaram. A classificação da Série B, ABC 8, Ponte Preta e Sport 7 pontos, Goiás meia dúzia. Salgueiro, Criciúma, Guarani, São Caetano 5, Portuguesa e Tuiutaba 4 pontos. Vila Nova, Americana também 4, Paraná é o 13º com 4, Náutico também soma 4, com 3 pontos. Barueri e Casa. Na zona do rebaixamento, Vitória e Asa 3 pontos, Bragantino e Duque de Caxias apenas 1 pontinho. Você vê como o futebol é cíclico, né? Depois da derrota para o Avaí, o Carpegiani era um técnico que só estava esperando as horas para ser demitido e agora é líder do Brasileiro. Legal. Vamos falar do Paraná, o Paraná que pega o Salgueiro amanhã, 9 da noite na Vila Capanema, 9 da noite contra o Salgueiro. Irapitã Costa conversando com Jefferson Maranhão lá na Vila. Fala aí, Pitã. Como é para o jogador que está chegando, Jefferson, logo de cara encarar aí uma mudança no comando técnico? Acho que é normal no futebol, ter mudanças. Acho que o jogador já está um pouco acostumado. Não era para ser assim, mas já que está sendo assim, a gente tem que se acostumar a se adaptar ao novo treinador. Já sabemos um pouco do estilo dele, já jogamos contra. Já percebemos também nesses 2 dias que ele é um pouquinho bravo, cobra bastante, então a gente tem que fazer o que ele está pedindo.
convidar o torcedor para vir assistir o jogo, mesmo com chuva ou sem chuva, que possa comparecer, que a gente vai fazer uma bela partida. Ok, agradecemos ao Jefferson Maranhão, ele que será o meio-campista da equipe do Paraná, atuando ali um pouquinho mais pelo lado esquerdo. Praticamente o Paraná, pode-se dizer, num 4-3-3 em determinados momentos da partida. O que a gente destacou nestes treinamentos foi basicamente isso, que o treinador, o Fonseca, o Roberto Fonseca, ele é muito, mas muito exigente. Cobra da rapaziada, puxa a orelha, quer saber de um posicionamento correto e é dentro deste posicionamento de postura tática, de bom passe de bola, que espera o treinador uma largada positiva. Fez ajustes na equipe, como a entrada de Amarildo na zaga. Com isso, Luciano Castan foi deslocado para a lateral esquerda. O Roberto Fonseca não antecipou, não divulgou de forma oficial a equipe, mas pelo que a gente percebeu nos treinamentos, é isso que vai acontecer. Chegou a trabalhar em alguns momentos ontem com o Henrique como lateral da esquerda, mas acredito que o Luciano Castan, que é zagueiro de origem, vai cumprir esta função pelo lado esquerdo, ora fechando como um terceiro zagueiro. No meio-campo, a novidade é a presença do Everton Garrone, que faz a sua estreia como segundo volante, ao lado do Júnior Urso. Seriam dois volantes, um sai, outro fica, aquela situação. E no ataque, aí o Giancarlo é a grande novidade, ganhando a condição de titular. O Kelvin chegou atrasado no treinamento desta manhã e por conta disso o Léo foi quem treinou entre os titulares. O Kelvin ficou no banco ou ficou no time reserva. Agora resta saber se o Kelvin vai ser apenas uma opção no banco ou se ele vai optar pela formação que trabalhou ontem com o Kelvin e Giancarlo no setor ofensivo. Para o torcedor anotar: Zé Carlos, o goleiro; Lisa, Cris, Amarildo e Luciano Castan, o sistema de defesa. O meio de campo com Júnior Urso, Everton Garrone, Wellington e Jefferson Maranhão. E mais à frente, Kelvin ou Léo e Giancarlo. Este é o time do Paraná. Não pode dar bobeira de novo em casa, né, Sandro? Não pode perder essa oportunidade. Estreia de um técnico novo. E me agrada a escolha pelo Giancarlo. Você não pode deixar um atacante que foi artilheiro do Campeonato Paranaense no banco de reservas do Paraná Clube, né? Ainda mais o zagueiro, o atacante de boa estatura, que tem também a opção da bola aérea e no detrimento do Léo. Tudo bem, o Léo fez uma boa competição, até fez, só que eu acho que o momento é do Giancarlo, até porque o Roberto Fonseca gosta de um time mais alto. Você vê que ele já tirou o Lima da esquerda, botou o Castan pro lado, porque daí ele fica com 3 zagueiros, faz tipo o Marcelo faz, né? Uma linha de 4, mais forte na marcação e mais alta também, e serão as mudanças, né? O Renan, a culpa dessa roubalheira contra os times do Paraná é da nossa federação, não tem representatividade. Não é porque eles roubam de todo mundo, eles roubam do Bahia, eles roubam do Inter, eles roubam do Grêmio. Então não é culpa da federação. Não é culpa da nossa federação. Das federações. São das federações. Então. Não é só da federação. Não é privilégio só do futebol paranaense ser roubado. Né? Uma certa feita, um primo meu carioca, eu fui falar para ele que roubava, ele disse que não. Roubaram do Flamengo um escanteio contra o Juventude. Eu não aguentei, né? Porra, um escanteio. O Rodrigo, nossa torcida quer ver o time assim, perdendo ou ganhando, mas sempre jogando com vontade. Fábio Cabral. E agora, Cláudio Reus, mais 20 e tantos anos para decidir um título nacional. Hilton Costa, 2005 não acabou. A hora do troco ainda está por vir. É aquela Johan, com este elenco, o Coritiba tem chance de chegar ao G3 ou ao título do Campeonato Brasileiro. Galéas, ontem em um supermercado encontrei atleticanos e paranistas. Eles gostam de futebol, estavam torcendo pelo Coritiba, temos que nos unir contra os grandes centros. Fiquei surpreso, mas existe sim inteligência entre as outras torcidas, tá certo? Eu falei aqui, que quando o Atlético estava jogando com o Vasco, eu preferia que o Atlético classificasse e queria Atletiba na final, justamente por esse sentimento paranista, né? Fizéssemos uma decisão na Copa do Brasil aqui entre nós. Já até que não ia ter esse problema, né, do pênalti. A Maria Helena diz que o Coritiba amarelou, inclusive o técnico Marcelo Oliveira, diz que estava morrendo de medo do Vasco. Samuel, praticamente em todos os jogos da Copa do Brasil, o Coritiba foi superior, venceu. Justo na final
ele foi superior, mas não levou. É, porque tomou um gol, né? No São Exato. Januário. O Bill teve a bola do jogo em São Januário também, né? Rodrigo, estando em cima do Marcelo. Dou toda a razão para vocês, chegamos e perdemos. Paciência, a vida continua, né? E vem por aí o Campeonato Brasileiro. Intervalo, tem um tempinho ainda para você mandar mensagens aqui para o mural, valendo as bolas da Copa do Brasil. Intervalo comercial, na sequência tem o Atlético. Fique ligado. O José Luiz, a única felicidade rara do atleticano, né, é quando o Coritiba perde. Genildo, ontem ficou comprovado porque a torcida tinha tanta desconfiança do Marcelo Oliveira. Rafael, toda a imprensa paranaense já dizia que o Coritiba seria campeão, dizia que o Vasco não tinha time para ser campeão. E outra coisa, a culpa não pode ser jogada toda em cima do Edson Bastos. O treinador também errou na escalação. Nunca ninguém disse aqui que o Coritiba seria o campeão. Tem que dizer que o Coritiba tinha time para isso. E eu não joguei culpa no Edson Bastos. Disse que houveram 4 erros, né? Houve 4 erros aconteceram. O Rafael gosta de você, mandando um abraço para você, Sandro. Obrigado. Um dos melhores repórteres de rádio agora na TV. Bom, o Atlético é o seguinte: Paulo Roberto e Guerron liberados pelo departamento médico. Estão à disposição do Adilson Batista para a partida de domingo contra o Flamengo na Arena. E aí o time também não conta com o Rômulo, né? O Rômulo está fora. E aí Wagner Diniz ou Wendel? O Wendel é volante, mas já jogou de lateral lá no Palmeiras. E aí você pega e deixa o cara da função mesmo, seria o Wagner preterido, né? Eu acho que tinha que jogar o Wagner. Eu também acho que tem que jogar o Wagner. Se o Wagner não jogar, ele perde muito espaço dentro do grupo. Agora, o que se fala também é o Paulo Baier fora do jogo, do time, no lugar do Madison. Bom, mas isso a gente está pedindo há tempos que o Paulo Baier saia. Tem que sair o Paulo Baier. Não tem mais. O Paulo Baier não é que tem. O Paulo Baier tem que entrar durante o jogo. Com 20 do segundo tempo, 15 do segundo tempo e botar a bola parada e só a técnica em favor do Atlético. Agora, começar um jogo não dá mais para o Paulo Baier, infelizmente. A mesma coisa que eu falo que serve para o Paulo Baier serve para o Tcheco. E o Tcheco ajuda muito o Coritiba quando ele entra. Às vezes ele está jogando também, não tem problema. Mas o Tcheco não consegue mais jogar domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, os 90 minutos, não tem mais condições. Ele tem condição para 40, 50, 60 minutos e entrando durante o jogo. Só se implantar a regra do futsal no futebol. Aí põe o cara na bola parada e tira. Mas o que eu digo é o seguinte: Paulo Baier tem que ser utilizado na segunda etapa, onde o time já está desgastado do adversário e ele vai poder equilibrar com a qualidade dele. É o que é feito com o Tcheco. É com o Tcheco, exatamente o que eu estou falando. Porque o Paulo já não tem mais condição de domingo a domingo dentro de campo, numa mesma intensidade. Contra o Grêmio, a gente viu no segundo tempo ele tropeçando na chegada de uma bola na área. Né? Ele veio em velocidade e tropeçou. Aquilo ali é falta de força física, é falta de condicionamento físico, até pela idade que ele tem, não é mais um garoto. Então tem que se respeitar isso nele e administrar essa situação. Paulo, você é o 12º titular do Atlético, você vai entrar em todos os jogos, mas eu não posso contar com você desde o início, é isso que tem que acontecer. Pois é, o Atlético que continua, né? Pelo menos existe a especulação em relação à contratação de Renteria. Mas tem que trazer o Renteria. Tem que trazer. Tem que trazer o Renteria. O Ariel que falou, tem que trazer. Ou um atacante do mesmo sentido. Foi o Moraes, o Soares, um jogador do Uruguai de 22 anos, o meio, tem que trazer. Tem que ir no mercado internacional. Tem 26 milhões de reais, vai, gasta 12, gasta 13, gasta 5, mas gasta, investe, não é gastar, investe. Investe no time porque é preciso. Com essa roupa que está, não vai dar para ser 10º lugar no Campeonato Brasileiro. O Samuel, ele diz aqui que viu uma reportagem em que o Adilson, né, falava do interesse em aproveitar o Marcinho. O Marcinho, o time dele está lá na Arábia, né? E está voltando meio na janela, né? Existe essa possibilidade, é um jogador. Não, muito bom jogador o Marcinho. O Marcinho vem e agrega valor, agrega qualidade desse time. E outra, não tem investimento nenhum, ele é do Atlético, né? Então, não contar com um jogador desse é desperdiçar material humano que tem à disposição. Pois é. Renteria. Não, Renteria aqui, Renteria. Quem viu a Libertadores? No momento é o cara. Não, né? Quem viu a Libertadores, o Renteria fez uma Libertadores excepcional. O
time é o Once Caldas, né? Isso. O Once empatou muito, mas o Renteria sempre foi destaque do jogo. O jogo lá em Sete Lagoas, o Renteria foi destaque do jogo. Contra o Santos, o Renteria complicou a vida do Santos. Então, o Renteria está numa fase excepcional, tem que trazer esse jogador. Vai ser muito útil para o time do Atlético, eu tenho certeza disso. O Davi, São Luís do Maranhão, acompanhando o programa, pedindo para mandar a bola lá para São Luís do Maranhão. O Paulo também quer a bola, daqui a pouquinho vou receber o sorteio eletrônico aqui, você entendeu? O Flamengo é meio freguês, né? Jogando aqui. Todo castigo para o Flamengo é pouco também, né? Então... É muito freguês. É muito freguês. E é bom já... Desde 70, eles já estão querendo dar um vazare no Ronaldinho, né? O Ronaldinho foi lá só para bater foto tal, e passear no Rio e ir no show do... Como é que é lá? Exalta Samba, que ele gosta toda sexta. Ele adora Exalta Samba. E agora os petrodólares estão... O Flamengo está louco, mas o Flamengo está rezando. A Patrícia Amorim reza dia e noite porque os petrodólares chegam para levar o Ronaldinho e afastar ele da Gávea. Porque ele é um problema e tanto. O Ronaldinho só tem nome e vende camisa. Sorteio da bola, já chegou aqui, ó. Emily da Silva, ela mandou a mensagem no dia 8, às 13 horas e 36 minutos. Emily, entre em contato com a nossa produção, peça para falar com o Pedro. E a outra bola para o Rodrigo Reva. Ele mandou a mensagem no dia 7, às 14 horas e 7 minutos. Beleza? A gente vai ficando por aqui. A partir de agora, foco total no Campeonato Brasileiro. Domingo tem rodada. Enfim, o final de semana tem rodada. Amanhã o Paraná já joga contra o Salgueiro na Vila Capanema pela Série B. E o Curitiba pega o Botafogo, mais um carioca, né? No Rio de Janeiro. Beleza? Valeu, Cláudio. Muito obrigado pela presença. Sandro, a gente se vê amanhã, 1h15, sempre ao vivo, aqui na TV Transamérica. Valeu.